Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Teologia e Espiritualidade. Hoje a gente vai começar uma série aqui bem especial, com convidado especial também, Aliviando a Bagagem em 2025. A gente vai trazer as temáticas do Aliviando a Bagagem para 2025, para pensá-las no tempo em que estamos vivendo atualmente. E hoje estamos aqui com o pastor Gustavo Moreso, ele que vai nos ajudar a pensar um tema muito interessante. Por que estamos tão ansiosos em 2025? E eu gostaria de chamar o Gustavo. Muito bem-vindo aqui. Gustavo, pode se apresentar aí para quem ainda não te conhece. Claro, primeiramente agradecer muito, né, ao Marlon, meu inclusive meu colega aí de teologia, né, Marlon, pela Umbra. Agradecer muito pelo convite, né, é um prazer a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante e tão urgente, né. Inclusive essas 2 palavras têm muito a ver com o tema, né, da ansiedade, urgente e importante. Então, como o Marlon falou, eu sou o Gustavo Moresco, tenho 28 anos, né, e desde janeiro desse ano, eu estou, trabalhando aqui em Arroio do Meio, né, Rio Grande do Sul, como ministro de Cristo, né, como pastor aqui, né. A cidade de Arroio do Meio, ela fica próxima de Lajeado, né, e foi uma cidade que ficou, infelizmente, né, ficou famosa no passado pela questão das enchentes, né. Então, estamos trabalhando aqui, servindo aqui. Eu sou casado com a Gabriela, né, nós somos pais do Natan, que tem 1 ano e 8 meses, e pela graça de Deus estamos esperando mais um filhinho aí, né. Hã, inclusive a minha esposa, estamos aguardando para janeiro, né, a princípio nosso próximo filho. Olha aí, que E legal. hum, e sobre a questão, né, eu sou formado então, né, como bacharel em teologia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA de Canoas, né. Inclusive, como eu falei antes, eu e o Marlon, estudamos juntos, né, nesse tempo. Eu tenho uma pós-graduação em prática do ministério pastoral, né, que também é pela UBRA, e, eu sou, certamente, né, formado pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né, que agora inclusive se tornou a Faculdade Luterana Concórdia, né. Então, mais ou menos isso, eu tenho, assim, eu não comento muito, mas sou formado também como técnico em eletrônica, né, então trabalhei uma época na área, mas, minha paixão mesmo sempre foi a teologia. Então é um privilégio para mim servir na Igreja de Cristo, né, através da administração da palavra, da Santa Ceia, do batismo, e bem como através das redes sociais, como nós estamos fazendo nesse momento. Então, meu muito obrigado a todos que estão assistindo e especialmente também ao Marlon por ter me convidado. Muito bem, muito bem. É como o Gustavo bem disse, né, fomos colegas lá na UBRA. Foi sempre muito bom compartilhar com ele aí alguns trabalhos. Fizemos, né, em algumas disciplinas também. Algumas trocas, algumas conversas, né. Eu acho que tudo isso sempre acrescentou bastante, né, na nossa trajetória, se compartilhar também. Às vezes algum material ou outro, né, que também compartilha alguma coisa, né, isso aí é muito bacana também, dentro dessa parceria que a gente faz com outros colegas dentro do contexto da teologia. Acaba que um sempre acaba ajudando o outro. Com certeza. E a gente vê o crescimento um do outro também, né, o que é mais legal, né. Sim, sim, exatamente. Entrando propriamente no tema da ansiedade, o que a gente vai conversar hoje, né, hã, Gustavo, por que, eh, você acredita que a ansiedade se tornou um dos grandes males da nossa sociedade atual, da nossa geração atual? Como é que tu enxerga isso? Essa pergunta é uma pergunta, assim, eu acredito que seja uma pergunta difícil, né, porque a ansiedade ela não é só como uma doença que atinge o físico ou psicológico. Na verdade, eu vejo que a ansiedade é um problema sistêmico, né, ou seja, um problema holístico.
ele atinge todos os âmbitos da raça humana, do bem-estar, né, social, né, tanto no sentido psicológico, físico e inclusive no espiritual. Então eu entendo, assim, que um dos principais motivos da ansiedade seja o medo, a falta de paz ou a instabilidade em relação ao futuro. E isso é bem compreensível, a gente vive num mundo muito complexo, de muitas mudanças, né. Por exemplo, a gente sofreu com a pandemia, né, a gente e há pouco tempo atrás, né, a gente começou a ver uma guerra, né, na Ucrânia. A gente viu aqui em Arroio do Meio, especificamente e no Rio Grande do Sul, né, várias cidades do Rio Grande do Sul viveram com as catástrofes das enchentes, e agora a gente está entrando em mais uma guerra que a gente vê aí no Oriente Médio, né. Então, além de tudo isso, né, se não bastasse essa instabilidade, global, digamos assim, né, no sentido macro, né, a gente também, na nossa vida individual, a gente é cobrado de diversas formas, em diversos lugares e por diversas pessoas, né. Existe com o advento das comunicações, das redes sociais, até da inteligência artificial, né, uma cobrança por performance, né, por mensagens e respostas instantâneas. E eu acredito que tudo isso junto, né, intensifica os sintomas da ansiedade. E assim, a grande verdade é que a gente precisa, eu entendo que a gente precisa separar tipos de ansiedade, né. Existe aquela ansiedade que ela faz parte da vida e que todo mundo sente, né. Então, por exemplo, né, eu como pastor, quando eu vou me preparar para fazer o culto, quando eu vou colocar a veste talar, eu fico ansioso, porque é uma coisa importante. A gente vai fazer uma prova, a gente fica ansioso, porque a gente quer tirar um bom resultado, né. Eu fico ansioso quando eu vejo que o estado de saúde da minha esposa ou do meu filho não estão tão legais. Então, a gente fica ansioso pontualmente durante a vida, e isso todo mundo, né. Uhum. O problema é quando a gente vê, uma sociedade inteira que sofre com uma ansiedade diária, uma ansiedade persistente, uma ansiedade crônica, né. Pessoas que sentem ansiedade de manhã, de tarde e de noite, que muitas vezes elas não conseguem dormir de noite. Muitas vezes elas não conseguem viver em paz, não conseguem planejar, não conseguem estar confortáveis, nem serem confortadas. Então, isso é um assunto bem é uma pergunta bem difícil, né, mas o que que é a ansiedade em si, né? Se a gente for olhar, assim, primeiro lugar, assim, o que que é a ansiedade, né? E a ansiedade é um sentimento, né, que eu vejo que é mais uma consequência do que a causa dos nossos problemas, né? Por exemplo, se a ansiedade fosse a causa dos nossos problemas, a gente, era só tomar um ansiolítico e já seria resolvido, mas a gente sabe que não é assim. Né. Hã, então eu diria que a ansiedade, essa ansiedade, assim, diária, persistente, que a pessoa sente o dia inteiro, ela, não aquela comum que todo mundo sente, ela está mais ligado com o estilo de vida da pessoa, com o propósito de vida da pessoa, né, e até inclusive com as convicções mais profundas de alguém. Então eu diria que a ansiedade se tornou um dos grandes males da nossa sociedade, porque de forma geral as pessoas estão com as suas convicções deslocadas. Elas estão, entre aspas, apostando suas fichas nas coisas erradas. E eu vejo que o nosso estilo de vida agitado, atual, ele só colabora para isso, né, só colabora para esse estado de ansiedade, crônica, né, diária. Uhum. Acho que eu diria que é mais ou menos isso do meu ponto de vista. Entendi. Não, muito interessante. Conseguisse te dar aí um panorama bem interessante sobre a ansiedade e o porquê que ela acaba afetando tanta gente hoje, né, no nosso mundo. E agora trazendo, assim, propriamente para solução disso, né, diante de tanta ansiedade e insegurança, né, há um salmo na Bíblia
Salmo 23, que ele continua oferecendo alívio e consolo pra gente também nos dias de hoje. Eu faço uma menção aqui ao início do salmo, principalmente: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Esse é o início do Salmo 23 ali, do versículo. Como que você entende que esse salmo, Salmo 23, ele conversa com a alma ansiosa no ano de 2025? A pergunta é excelente, excelente, né. Eu diria assim que, existem muitos e muitos textos da Bíblia que eles lidam com esse coração ansioso que nós temos, né. Hã, então assim, se tu me permitir, eu vou citar 2 textos antes do Salmo 23 e a gente entra no Salmo 23, pode ser? Claro. Tá. Então, um texto que eu acho, incrível, assim, é o Salmo 37, capítulo 4, que ele diz assim: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará". Então, eu vejo assim que essa confiança em Deus, e assim, não um Deus qualquer, um Deus que criou todas as coisas, que tem o controle sobre tudo, essa confiança, ela produz paz e diminui um pouco dos efeitos da ansiedade. Né. Nós não temos controle sobre as coisas, mas tem alguém que tem, e confiar nesse ser que tem esse controle, normalmente traz mais segurança. Um outro texto também que eu acho fenomenal, que é um texto assim, olhando para o coração dele, ele é muito simples, mas ele traz muitas verdades para nós, é o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. E eu não vou ler o texto todo, eu até convido que os nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, leiam esse texto inteiro. Ele é um texto maravilhoso. Eu vou ler só alguns versículos dele. Diz assim, e esse texto é o próprio Jesus falando, pessoal. Não é o Gustavo ou o Marlon ou algum mestre por aí, é o próprio Jesus. Ele diz assim: "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes?" E aí Jesus traz uma comparação maravilhosa, ele fala dos passarinhos, que eles não plantam, não colhem, e não amontoam em celeiros a sua comida, mas Deus sempre dá o que eles precisam. E aí Jesus termina dizendo que nós somos mais importantes do que os passarinhos, ou seja, Deus sempre nos cuida. E aí Jesus termina dizendo: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." De forma resumida, quando a gente confia em Deus, tem fé em Deus, a gente pode ter certeza que ele vai cuidar da gente, né. E eu diria assim, Lelo, quando a gente olha especificamente para o Salmo 23, eu diria que o versículo que mais me consola é o versículo 4, né. Eu sei que a gente está falando do livro todo, mas o capítulo todo do Salmo 23, mas o versículo para mim que mais, assim, me consola é o versículo 4. E por quê? Porque normalmente a ansiedade, ela surge porque a pessoa tem medo de uma instabilidade no futuro, Uhum. medo de alguma coisa futura, né. E aí o versículo 4 fala sobre o vale da sombra da morte, né. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges", né. Então esse versículo, eu vejo que ele é importantíssimo. Na vida nós vamos enfrentar diversos males. Isso é verdade, não tem como a gente escapar disso. Jesus disse: "No mundo vocês vão ter aflições", né. Então, a gente vai enfrentar. Aqui em Arroio do Meio, por exemplo, e vários lugares do Rio Grande do Sul, os moradores enfrentaram uma catástrofe, assim, sem precedente, né, não teve nada igual assim. E na vida nós enfrentamos doenças, lutos, crises financeiras, e eu vejo que tudo isso é bem difícil e gera ansiedades. Sim. São esses vales da sombra da morte que a gente vive durante a nossa vida. Então, esse medo de sofrermos
ou de vermos os que amamos sofrendo por alguma coisa, gera ansiedade na gente. E o escritor desse salmo com certeza sentiu ansiedade, né. O rei Davi foi perseguido, ele sofreu com a morte dos filhos e ele quase foi assassinado várias vezes, né. Mas eu vou dizer assim, o que eu acho mais impressionante é o seguinte: Davi, ele era rei sobre Israel. E a vida de rei, a gente sabe que é uma vida diferenciada. É como se fosse, vamos dar um exemplo, assim, bem distante, mas o mais próximo que a gente tem. Como se fosse o presidente da república, né. Ele tinha tudo que alguém pode imaginar, ele tinha palácios, ele tinha súditos, exércitos, todo tipo de roupas, bonitas e todo tipo de alimentos também. Mas quando ele escreve esse Salmo 23, ele não vai dizer assim, ó: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque sou o rei". Ele não vai dizer isso. E isso pra mim é o mais impressionante. Ele vai dizer assim: "Eu não terei medo, porque tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges". Então, eu vou dizer sinceramente, assim, que esse versículo pra mim é um tapa de luva, né. E nos faz refletir, né, porque muitas vezes a gente é tentado a confiar em nossos bens, confiar nas nossas próprias forças, na nossa performance, confiar nas nossas agendas bem planejadas, nossos lucros, nossa família, amigos, inclusive até na própria saúde, como se a gente fosse invencível, como se a gente fosse inabalável. Mas a verdade é que, assim como ovelhas, nós somos frágeis. Nós precisamos de um pastor que nos alimente, que nos proteja e nos guie. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã ou semana que vem, mas a verdade é que nós não precisamos temer. E a grande questão é que a gente não precisa saber o que vai acontecer amanhã ou semana que vem. A gente não precisa saber o que vai acontecer, mas confiar. Confiar em alguém que, de fato, conhece o futuro e sempre está conosco, né. Então eu acho que o Salmo 23 tem a seguinte frase para dizer para alguém que está com ansiedade. E aqui eu me direciono direto para aqueles que se sentem assim: "Você não precisa saber o futuro para ter paz. Você precisa confiar em alguém que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Então a paz vai vir, e esse alguém é Deus". Diria que é isso que o Salmo 23 diz para nós. Muito bem, muito bem. Excelente reflexão. Eu acredito que, tem várias partes do Salmo 23, todo ele, né, vai nos trazer conforto em relação à ansiedade, preocupação e tudo que está englobado nisso. Eu lembro que eu fiz na época da teologia uma exegese, ó, ele não tem muitos problemas hermenêuticos para resolver ali nele, algumas partes apenas que são um pouco complicadas, né, versículo ou outro ali, mas eu lembro que na parte da divisão entre lei e evangelho, ó, 3, eu encontrei apenas evangelho, e ele é todo evangelho. Então, com certeza todo ele trabalha, inclusive o versículo que tu citaste muito bem, né, pra trabalhar a ansiedade acaba sendo algo bem importante, porque a ansiedade ela está diretamente ligada ao sofrimento, ao medo da morte, ao medo da doença, tudo mais que tem relação com o sofrimento, com o luto, com a morte. Essa coisa de produtividade que a gente encontra também bastante nas redes sociais também, tem também incentivado muito as pessoas a estar sempre produzindo, sempre fazendo e sempre trabalhando. Isso também
acredito que é uma das coisas que acaba trazendo ansiedade. Qual o nosso desafio hoje em relação a acreditar na palavra de Deus e nesse conforto e receber esse conforto, mesmo em meio a esse mundo de correria, de ansiedade, produtividade, é excessivo em que a gente se encontra. Uhum. É, a fé ela é basicamente confiança, né. E eu diria assim que a confiança, ela sempre tem a ver com relacionamento, né, com relacionamento. Por exemplo, para que eu pudesse ter a confiança que eu tenho hoje com a minha esposa, nós investimos muito tempo em estarmos juntos, em termos um relacionamento, em se conhecer, né. E eu acho que essa confiança em Deus, ela tem a ver com nós reconhecermos com gratidão o convite que ele dá a nós, né. Isso que tu comentou, né, Marlon, sobre o Salmo 23 ser apenas evangelho, é muito interessante, né. Porque se a gente for fazer uma análise, assim, um pouco mais histórica desse salmo, a gente vai ver que basicamente, Davi ele tá como ele foi pastor antes de ser rei, né, ele tá basicamente, eh, mostrando o dia a dia de um pastor. E os desafios que é do pastor tirar as ovelhas do aprisco, levar até um lugar onde elas podem se alimentar, onde tenham pastos verdejantes e águas cristalinas, né, e depois retornar. E quando eles retornavam, eles passavam por esses vales da sombra da morte, onde tinham serpentes, tinham animais selvagens, né, esses vales em Israel onde não pegava a luz do sol, então os animais peçonhentos ficavam lá, que era o lugar mais frio, né. Uhum. Hã, então é como se ele dissesse assim para nós, pelo meu ponto de vista, né, esse salmo é puro evangelho, porque a vida já é lei, né, a próprio dia a dia, né, já é lei, né, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né, essa produtividade, essa vida corrida, ela já é a nossa lei, ela já bate em nós, né, e nos lembra que nós somos seres humanos, que nós temos pecados, temos, hã, nós somos limitados, né. E o grande convite de Deus para nós, como eu estava falando antes, né, é um convite que ele faz diariamente. Deus nos chama todos os dias. Tá, mas como assim, né, todos os dias? Muitas vezes a gente deposita a confiança, em nossa própria produtividade. Em nossas agendas sempre lotadas, a gente sempre fala que não tem tempo, né. "Ah, isso aí não vai dar, não tenho tempo". "Ah, só deixa eu ver minha agenda". Aí olha a agenda e coisa e tal. Como se essas coisas elas fossem nosso porto seguro, como se nós estivéssemos no controle da situação. A gente não quer perder o controle, né. Mas deixa eu fazer uma pergunta, agora direcionada para todos nós, né, até para mim mesmo. Quem que nos permitiu acordar pela manhã para a gente ir trabalhar? Quem nos permitiu termos um trabalho? Quem nos dá saúde todos os dias para a gente conseguir trabalhar? E a gente pode ir além. Quem que faz o sol nascer pela manhã e a lua surgir de noite? Quem que manda as chuvas e faz crescer o alimento que enche as prateleiras dos muitos mercados que nós vamos, né. Então, quem criou todas as coisas? Percebe? Eu vejo, assim, que essas coisas mais simples a gente esquece, mas que estão lá, estão todo dia lá mostrando para nós: "Ó, existe um Deus que cuida das coisas". A verdade é que Deus faz tudo isso, por amor a mim, por amor a ti, mano, e por amor a todas as pessoas que estão nos escutando. E esse Deus amoroso, ele nos convida a depositar diante dele as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos medos. E eu diria assim que é mais fácil do que parece, desenvolvermos essa confiança. É só a gente perceber que nada é nosso. Tudo nos foi dado por amor, né? Tudo nos foi dado por Deus. Esse mesmo Deus que nos deu todas as coisas, ele quer se aproximar de nós, através da sua palavra, da santa ceia e da comunhão com os irmãos.
É por isso que a importância de nós estarmos também nos cultos, irmos à igreja, para poder termos esse relacionamento com Deus e com os nossos irmãos, e assim sermos abastecidos por essa confiança, por essa fé que vem dele mesmo, né, de que ele tem o controle de tudo. Então eu diria que é mais ou menos por aí a ideia de como desenvolver a confiança, né, em Deus, a fé em Deus nesse mundo cheio de correria. É a gente perceber essas coisas pequenas que Deus já faz por nós e agradecer por isso. Não sempre querer mais, e não tem problema a gente ter planos e ambições, o problema é quando a gente, hã, esquece das coisas mais simples e que são elas é que nos mantêm. Eu diria que é mais ou menos isso. Tá certo, tá certo. E agora, fazendo aqui um fechamento, né, pra gente, do nosso assunto de hoje, talvez alguém esteja nos acompanhando aqui, esteja com o coração pesado. Eu vou assistir, eu tô tarde, o dia que eu preciso ouvir alguma coisa que forte, que ensine sobre como lidar com isso, né. Então eu queria que tu deixasse agora uma breve palavra pastoral, né, a partir ali do Salmo 23 mesmo, né, a gente já está trabalhando sobre ele aqui, falando sobre ele, uma palavra pastoral para essas pessoas, quem sabe nós mesmos também estamos dentro nesse contexto, ou estamos fora nele. Qualquer pessoa que vive na sociedade de hoje acaba sendo atingida por algum tipo de ansiedade, né, então, gostaria de ouvir agora o que que tu tem a nos dizer em relação a isso aí. Uau. Perfeito, mano, perfeito. Tem os professores do seminário, principalmente de homilética, né, que é o estudo de como fazer o sermão, né, como fazer uma homilia, né, eles sempre nos dizem que o primeiro ouvinte do sermão é o próprio pastor. Então, de fato, é como tu falou, né, todos nós que estudamos teologia, que somos pastores, nós somos os primeiros que precisamos desse conforto de Deus, né. E eu diria assim, ó, o Salmo 23 ele é muito realista. Ele é muito realista. Ele não é um salmo mirabolante, como esses livros de autoajuda, que falam que você tudo pode, você tudo faz, você é incrível. Não. O Salmo 23 eu vejo que ele é muito realista. Ele mostra a realidade da vida. E é muito interessante que o salmista Davi, né, ele foi pastor, então ele compara a gente com ovelhas. E tu fica pensando assim, né, hoje em dia ser comparado com uma ovelha é uma tristeza, porque o pessoal diz assim, eh: "Ah, não seja como uma ovelha, seja como um lobo feroz e coisa e tal", né. Mas a grande verdade é que nós somos como ovelhas, né. Nós somos como ovelhas, porque nós somos frágeis. E quem já trabalhou com ovelhas vai entender o que eu tô falando, né. As ovelhas elas são animais, assim, que elas realmente, assim, elas caem em buracos, elas precisam ser resgatadas. Elas são frágeis, elas são até meio patetas, assim, sabe, elas quando uma ovelha pula uma cerca, outras 2 vão atrás. Então, eh eh, nós somos assim também, né, nós somos limitados, eh, e ao mesmo tempo, nós temos a tendência de seguir conselhos que não são os melhores conselhos para nossa vida, a gente é meio Maria vai com as outras de vez em quando, né. E o nosso Deus sabe disso. E ele sabe também que, como ovelhas, a gente enfrenta vales escuros como a morte. E por isso que nós precisamos de um pastor, mas não qualquer pastor. Nós precisamos de um pastor que realmente ame a gente, que realmente nos guie e proteja. E Jesus é exatamente esse pastor. Ele diz no Evangelho de João: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E veja, Marlon, e aqueles que nos escutam, eh, Jesus morreu na cruz para te salvar. Então ele de fato é o verdadeiro pastor.
Ele deu a própria vida para salvar a humanidade. E se ele deu a própria vida, será que ele não daria qualquer outra coisa para nós? É claro que sim, é claro que sim. E aqui vem uma questão importante. Deus, de fato, ele não dá tudo o que nós queremos, mas ele dá tudo o que nós precisamos. Inclusive o seu próprio filho Jesus, para nos salvar, né. Uhum. Hã, isso me lembra uma coisa interessante, assim. Quando eu cheguei aqui em Arroio do Meio, eu estava pensando, assim, mais ou menos: "Como é que eu vou falar sobre o amor e sustento de Deus para pessoas que perderam tudo?". É difícil isso. E aí quando eu conversei com os meus membros aqui, eu tive uma surpresa. Eles diziam assim: "Pastor, apesar de ter perdido as minhas coisas, Deus nunca me abandonou. Ele sempre cuidou de mim através de muitas e muitas pessoas desconhecidas, que eu nem sei o nome, que enviaram comida, roupas, fizeram trabalhos voluntários aqui e inclusive ajudas financeiras". Isso, isso me faz perceber que Deus é um pai amoroso, ele é um pastor amoroso, né. Ele cuida das nossas feridas como ovelhas, ele alimenta a nossa fome e consola dos males. E eu vou dizer assim, ó, que para mim, eh, assim, a gente falou já que o Salmo 23 ele é todo cheio de consolo, né. Uhum. O versículo 4 para mim é chave para a questão, assim, de dificuldades que a gente enfrenta. Mas o versículo 6 para mim, ele fecha com chave de ouro esse salmo tão bonito, né. E ele diz assim: "Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei para todo sempre". Esse salmo então termina dizendo para nós, assim, que Deus cuida de nós durante toda a nossa vida aqui na terra. E além disso, ele nos dá uma promessa eterna, uma promessa para todos aqueles que confiam em Jesus, né. Deus, através da fé em Jesus, ele nos dá o maior presente de todos, a vida eterna ao seu lado. Então, assim, eu acredito que é por isso que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo, né. Eh, Afinal de contas, como ele mesmo diz: "O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará". Então eu diria que essa mensagem que eu gostaria de trazer, né, para aquele que está com o coração pesado. Deus nos cuida a vida inteira aqui e nos dá uma promessa de um lugarzinho especial no céu para cada um de nós, quando a gente voltar para Ele. Muito bem, muito bem. Obrigado, Gustavo. Obrigado por toda a reflexão que tu trouxe para nós hoje aqui, esse consolo, esse conforto a partir da palavra de Deus, a partir do Salmo 23. Também todas as suas colocações, suas respostas, né? E eu acho que a gente precisa realmente se voltar para esse consolo que está presente na palavra de Deus. Está acessível a nós, e nós precisamos voltar a acessá-lo, né? Desde que Deus seja Deus em nossas vidas e faça o seu papel, né? Cuide de nós. Então a gente encontra ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, várias dificuldades, né? Colocaste bem também. E essas dificuldades, elas de fato nos testam a confiança, né, também. Nós de fato estamos confiando em Deus e não é fácil. Realmente quem consegue confiar e deixar que Deus seja Deus em sua vida, são pessoas que estão fortalecidas pelo consolo, pela confiança, num relacionamento de fato próximo, que vai se dar também com acho, na comunhão, no participar dos sacramentos da igreja, da vida da igreja. Então, é sempre mais difícil confiar estando longe também.
Então isso tem como sem ouvir a palavra de Deus, sem participar, né, da meios da graça. Verdade? E eu percebo assim, Marlon, que a gente tá com uma pequena doença, até no meio, assim, cristão, sabe. Uhum. Às vezes a pessoa pensa assim: "Olha, eu fui na igreja, eu li a palavra de Deus, né, então eu estou mais próximo de Deus". E a grande verdade, a grande sacada da fé cristã é isso que tu acabou de falar. Quando a gente vai no culto, a gente é servido por Deus. É Deus que está nos servindo. Não é a gente que está fazendo coisa alguma. Na verdade, a gente está recebendo a graça de Deus sobre nós. Isso é maravilhoso quando a gente para pensar. Então, o que acontece hoje em dia, assim, as pessoas por elas serem ativas nas suas agendas e nos seus compromissos, elas acham, que elas podem ser da mesma forma com Deus, e Deus vai recompensar elas. Assim como a pessoa ganha um bom salário por ser um trabalhador competente, ela acha que vai ter um lugar especial no céu porque ela é competente com Deus, né. Mas a grande verdade é que com Deus são outras regras, né. Com Deus é diferente. Com Deus é Ele, igual o Salmo 23 falando, Ele vindo e nos dando tudo o que nós precisamos, todo o sustento, né. Ou seja, como eu falei antes, o sol, a lua, as estações, as chuvas, que mantém a nossa vida aqui na terra, tudo isso é Deus nos dando. Então a gente não tem nenhum protagonismo nisso. A gente só recebe. E eu vejo que porque eu digo isso, sabe, Marlon, porque eu vejo que muitos cristãos também convivem com uma ansiedade crônica. E por que que isso acontece? Eu entendo que acontece porque as pessoas às vezes depositam, a sua fé no seu próprio desempenho diante de Deus. E com Deus não é assim. Com Deus Ele é o autor da nossa fé. Então a gente agradece a Ele, a gente reconhece que nós não temos nada de bom e agradece a Ele pela misericórdia, né. Eu vejo que esse exercício, de confiança, como a gente está falando, né, vai por esse caminho. Tem pessoas que leem a Bíblia todos os dias, mas ainda assim têm ansiedade, porque às vezes depositam a sua capacidade, né, a sua disciplina, como se fosse a única coisa que valesse, sendo que é o contrário, né. É Deus vindo ao nosso encontro. Muito bem, bem, é isso aí. Eu novamente agradeço, né, a tua participação, teu tempo também, pondo a dar esse assunto para poder compartilhar conosco. Convido o público a compartilhar o vídeo com alguém também, se você está assistindo, né, compartilha com alguém que está precisando, né, esse esse assunto aqui, ele com certeza vai atingir muitas pessoas. E eu incentivo a leitura também, você que está nos acompanhando, a leitura e meditação do Salmo 23, né, aí durante esses próximos dias, para que você se intere mais, esteja mais conectado também com esse consolo que nós estamos falando aqui hoje. Nesse momento, então, a gente se despede, o Gustavo, se quiser, também se despedir do público aí, ter uma palavrinha final aí, fica à vontade. Hã, então pessoal, eu agradeço, demais, assim, ao Marlon por esse privilégio, né, de estarmos aqui conversando. E assim, sendo bem sincero com aqueles que estão nos escutando, realmente a vida tem muitos desafios, né, e eu não sei o que que tu está enfrentando, tu que nos assiste, eu não sei o que que tu enfrentas, mas eu tenho uma certeza, que tu não está sozinho, né. Existe um Deus que te ama e que te chama, dizendo: "Vem a mim", né. "Vem a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso". Então, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui vendo o nosso vídeo, né, e é sempre um prazer a gente poder falar da palavra de Deus. Que Deus então te abençoe, te fortaleça e te dê principalmente a fé que salva. Amém. Amém. Fique com Deus então, Gustavo. Tchau, tchau, até uma próxima. Você que está no lugar acompanhando, se você não é inscrito no canal também, se inscreva para apoiar o nosso canal e, até um próximo vídeo.
de nós iremos falar mais sobre, eh, esse tema tão importante que é o aliviar a bagagem em 2025. Próximos dias vou aprofundar mais aí outros assuntos, certo? Um grande abraço, fica em Deus e até a próxima. Valeu, Deus abençoe. Até mais.